Eu estava ali na sala assistindo televisão e aí veio uma indicação de um vídeo de uma moça falando que postar vídeo no YouTube, o ganho é muito maior do que somente visualização ou visualização. E, na verdade, ela estava falando de um outro contexto que me deu uma ótima ideia e que eu comecei a pensar que realmente aconteceu também na minha vida, mas de uma maneira diferente. Porque, no caso, ela estava falando referente a você, da maneira que você vai postando, você vai se soltando e o vídeo vai ficando melhor, mais profissional, vamos dizer assim, entre aspas, né? Talvez ninguém nunca tenha te contado, nunca tenha te falado. Postar vídeo no YouTube vai muito mais além do que só a parte financeira, do que ficar famosa. Postar vídeo no YouTube vai trazer um ganho pessoal para sua vida, vai trazer um desenvolvimento pessoal na sua vida. Você vai trazer um crescimento pessoal, um crescimento emocional que você não imagina, que foi o que aconteceu comigo. E eu vou contar para vocês aqui a minha história. Antes de eu contar a minha história, você sabia que o que mais te impede você, às vezes, de se expor, de postar no YouTube, no Instagram, qualquer rede social, não é a sua falta de estrutura, mas sim a sua vergonha, a sua timidez, a sua autoestima baixa. Você já parou para pensar nisso? Porque, na verdade, era o que acontecia comigo. O que me impedia de postar para vocês era isso. Eu tinha vergonha de me expor. A minha autoestima era baixíssima. Eu achava que as pessoas só iam reparar no meu peso. Eu achava que eu me resumia somente ao meu peso. Eu sempre tive um problema muito sério com a minha imagem, com a minha autoimagem, sabe? Agora que eu tô começando a aceitar e tô começando a me amar. Tô começando a me cuidar e a me amar dentro do cenário que eu tenho hoje. Porque eu sempre ficava esperando, não, quando eu emagrecer, talvez eu tenha coragem de fazer isso. Quando eu emagrecer, vai... Gente, a vida começa agora. A vida é agora. Então não espere o momento certo para você poder começar a fazer algo. E foi isso que eu fiz. Eu era uma pessoa de autoestima muito baixa. Eu tinha vergonha de tudo. Eu não gostava de me expor. Eu não gostava de tirar foto. Eu não gostava de filmar. Eu comecei a trabalhar com meu esposo e por muitas vezes as pessoas indicavam, né? Olha, faz um Instagram. Eu falava, pra que Instagram? Pra que eu tenho que mostrar minha vida pessoal pela minha vida profissional? As pessoas não precisam saber o que eu tô fazendo. Mas na verdade, a minha questão não era referente a eu me expor. A minha questão era a vergonha que eu tinha de me mostrar. Essa era a grande questão da minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu morava numa cidade que a gente tinha muita indicação, então não tinha necessidade, eu achava que não tinha necessidade de eu ter Instagram. Porém, a gente mudou de cidade, eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então eu precisava das indicações, mas eu não tinha ninguém para poder me indicar, porque ninguém conhecia a gente. Foi nessa época, nessa fase da minha vida, que as redes sociais entrou na minha vida. E aí eu fiz um curso, e nesse curso tinha uma parte somente de marketing. Eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito, porque na verdade a gente não tá tendo cliente, o dinheiro reserva que nós tínhamos trago já estava acabando, né? E eu precisava dar um jeito, eu precisava dar um pontapé pro meu esposo começar a trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei então a postar os meus primeiros vídeos no Instagram. Gente, ficava horrível. Eu não tinha noção nenhuma de como que era. Até hoje, claro que até hoje não é profissional, mas nessa época era horrível mesmo. Mas mesmo assim, mesmo sendo ruim, mesmo não estando bom, eu postava do mesmo jeito. E eu comecei a ver que os clientes começaram a se conectar comigo, as pessoas começaram a me procurar, as pessoas começaram a fechar contratos conosco. E muitas pessoas começaram a fechar contrato conosco porque dizia que se conectou comigo, que queria comprar da Diane, não da empresa. Então, assim, eu vi a importância que eu tinha de mostrar ali um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha verdade, dos meus princípios. E as pessoas que se conectavam com a minha verdade queriam comprar da gente. Então, esse foi um ganho maravilhoso. Mas teve um ganho muito melhor, que é o assunto desse vídeo, foi o meu ganho pessoal, meu ganho interno. Foi o que destravou dentro de mim. Quando eu comecei a me expor, mesmo sem preparo, mesmo sem estrutura, mesmo sem saber falar direito, mesmo gaguejando, mesmo com vergonha, mesmo não querendo mostrar a minha vida, mesmo não querendo mostrar, com medo das críticas, com medo dos comentários, com medo de algum conhecido ver os meus vídeos ou da minha família ver. Quando eu comecei a fazer isso, eu quebrei, eu enfrentei essa barreira, eu enfrentei esse monstro que eu tinha dentro de mim, que nada mais era do que a minha autoestima baixa. Porque na verdade, gente, as pessoas não estavam muito preocupadas se eu estava acima do peso, se eu estava magra, se eu estava gorda, se eu estava branca, se eu estava preta, se meu cabelo era curto, se era comprido. As pessoas estavam preocupadas realmente comigo, com o meu ser humano, com o que eu poderia apresentar para eles, sabe? Com o que eu poderia oferecer no meu trabalho, se eu ia honrar com o meu trabalho, se eu tinha palavra, se eu era uma pessoa confiável, se eu estava falando a verdade, se eu tinha compromisso.
Essa era a preocupação das pessoas e eu comecei a perceber isso. Comecei a perceber de que as pessoas não estavam nem aí pro meu tipo físico. Não era isso que eles queriam ver em mim, eles queriam ver o que eu estava falando. E se o que eu estava falando se condizia com o que realmente era, que eu poderia agregar na vida delas. Esse era o intuito principal das pessoas. E uma coisa muito importante, um amadurecimento emocional que eu tive muito grande depois que eu comecei a me expor, foi o seguinte. As pessoas, caso elas viessem me criticar ou comentar algo ali que eu não gostava, eu comecei a entender de que elas estavam falando mais dela do que de mim. Porque não tinha como elas querem me julgar ou querer me criticar por algo que elas não conheciam. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que eu passar com vocês aqui, vocês não me conhecem 100%. Vocês só me conhecem o que realmente eu quero agregar para vocês. Às vezes a gente vive a vida inteira com a pessoa e não conhece a pessoa 100%. Imagina só 5, 10 minutos. Não vai fazer tanta diferença assim. Então eu comecei a não dar importância mais pro olhar do outro, eu comecei a não dar mais importância se o outro gostou ou se o outro tá me criticando ou não. Então pra mim, gente, foi um grande ganho e talvez pra você também seja. Você aí do outro lado, você tá constrangida, você tá com vergonha, você era igual a mim, você negava você mesmo, você não se reconhecia, você não se amava? Conta pra mim aí no comentário. Você tá passando por isso? Você já pensou em abrir um canal no YouTube? Muita gente acha que para postar vídeo no YouTube é preciso ter um cenário muito bonito, é preciso ter um computador, uma câmera muito boa, é preciso ter um microfone muito bom. Mas na verdade, você pode dar o seu melhor dentro do seu cenário. Inclusive, eu estou aqui quase no escuro porque o sol já baixou a parede aqui do meu quarto, mas estou aproveitando essa última luzinha de sol aqui do dia para poder postar, já que eu tive essa ideia de falar com vocês sobre esse assunto. Não precisa de grandes coisas. E eu te garanto, da maneira que você começar aí, esse ganho que eu vou falar para vocês, você vai ter ele mesmo dentro do seu cenário, sem muitas coisas. Porque o ponto principal aqui não é ser profissional. Não é esse o ponto principal. O ponto principal aqui é você ajudar alguém e automaticamente eu te garanto que você também vai ser ajudado. Foi o que aconteceu comigo. Você já pensou em às vezes abrir uma página no Instagram? Ou às vezes em qualquer rede social aí que você queira? Usar as redes sociais como ferramenta de terapia? Usar as redes sociais como um impulso para você poder vencer esse monstro? Porque a gente só vence quando a gente enfrenta, a gente só vence o medo de a gente enfrentar, a gente só vence a vergonha de a gente enfrentar. A gente só vence quando a gente enfrenta. E da maneira que você vai enfrentando, você vai ver que o monstro que era desse tamanho, ele fica desse tamanhozinho até que ele se apaga. Até que ele some de vez. Foi o que aconteceu comigo. E talvez pode estar acontecendo com você também. Que tal você abrir um canal no YouTube? Que tal você abrir às vezes uma página no Instagram, ou no TikTok, ou onde você quiser? Que tal você usar isso como ferramenta de ganho? Que tal você usar isso como realmente divisor de águas? Se você conseguir ultrapassar essa barreira, se você conseguir se expor da maneira que eu tô te falando, e não importa, a gente não precisa ser perfeito, faz da maneira que você tá, faz da maneira que você pode oferecer, tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém tá aqui procurando perfeição, todos nós estamos aqui no mesmo processo. A diferença de mim pra você é só que eu já comecei, é só isso, mais nada. Só essa a minha diferença. Vamos juntos nessa jornada, vamos enfrentar os nossos medos. Quando você usar essa ferramenta para esse intuito que eu tô falando, de realmente crescimento emocional, eu te garanto, você vai melhorar como pessoa, você vai melhorar como mãe, se for o seu caso, como esposa, como ser humano, sabe? Você vai começar a enfrentar lá no teu trabalho, você vai começar a se comunicar melhor, às vezes, com seus colegas, com seus amigos da sua igreja, ou, sabe, onde quer que seja, sabe? Então, esse foi o meu ganho maior. Eu ultrapassei barreiras, eu quebrei barreiras. Hoje eu sou uma pessoa que eu converso muito, eu consigo conversar muito mais na rede social. Hoje eu consigo me expor. Hoje eu não tô preocupada se o outro vai falar mal de mim ou não, até porque o outro nem me conhece direito. E mesmo se ele me conhecesse, sabe? A opinião do outro referente a mim, ela não tem importância, porque geralmente quando a gente tá dando muita opinião, você tá falando mais de você do que de mim. Sabe? Quando a gente começar a dar muita opinião na vida dos outros, às vezes querem alfinetar, era bacana de colocar um espelho na frente. Você vai ver quem vai refletir lá vai ser você, não sou eu. Então isso é muito importante para vocês. Postar vídeo mesmo sem ninguém ver vai te trazer um ganho muito maior. Você vai ter crescimento emocional, você vai ter confiança, autoconfiança, crescimento da sua autoestima, você vai se amar, você vai se olhar de maneira diferente. Você vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças que você imaginava que era. Então, mulher, se for a sua vontade, comece a postar vídeos da maneira que você tem, dentro do cenário que você tem.
Dê o seu melhor dentro do que você tem. E não espere estar pronto. Porque a verdade é, você só se torna confiante depois de prática. Depois de muita prática. Da maneira que você vai praticando, você vai ficando melhor. Vou dar um exemplo rápido aqui. Dirigir, por exemplo. No início você tá com medo, no início deixa o carro morrer várias vezes, sabe? A mão às vezes soa. Você acha, gente, como que eu vou conseguir fazer esse monte de coisa uma vez só? Depois fica tão comum, tão natural que você faz no automático. Da mesma forma é postar vídeo aqui. Vai ficando tão natural, você vai fazendo no automático. Vai ficar muito comum. Eu ainda não estou nessa fase não, mas eu estou caminhando para poder chegar nessa fase de realmente isso aqui se tornar comum e automático. No início você não vai ter visualização. Mas tá tudo bem, porque o importante é você se ver, é você ver o que você enfrentou, onde você chegou. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal, compartilha comigo aqui se fez sentido o que eu estou falando. Olha, tá até escuro, gente, só para poder finalizar aqui o vídeo, mas eu acho que deu certo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.